Olá, querido irmão da Igreja Batista em Jardim Colonial. Aqui quem fala é o Bruno e hoje nós vamos continuar aquela história anterior, a história da semana passada, quando Pedro e João eles entram no templo e curam aquele mendigo aleijado. Nós lemos no capítulo 3 da semana passada que eles deram o que eles tinham, que era Jesus. E a partir disso, aquele homem foi curado. Aquele homem que talvez tinha tido contato com Jesus anteriormente, pelas muitas idas e vindas de Jesus no templo, mas que Deus separou este momento, tanto para a sua cura, quanto para o estabelecimento do ministério de João e Pedro ali no livro de Atos. O que será que aconteceu depois? Bem, Pedro, se você ler, continuar lendo o capítulo 3, após esse milagre, Pedro ele usa a deixa de que esse milagre chamou a atenção das pessoas, que as pessoas ficaram maravilhadas. E tendo aquela atenção das pessoas, o que Pedro fez? Pregou o evangelho. Então a gente vê do versículo 11 até ali o final do capítulo, do capítulo 3, Pedro pregando para as pessoas a respeito de Jesus Cristo. Aproveitando a atenção, aproveitando que as pessoas pararam para glorificar a Deus pela vida daquele homem, Pedro veio com o evangelho. Quando a gente chega no capítulo 4, a gente começa a ver no começo do capítulo que os líderes religiosos, ficando sabendo daquela situação, ficando sabendo daquele burburinho que estava acontecendo, eles conversarem entre eles, e aí eles chamaram Pedro e João para depor, para dar explicações para os líderes religiosos do que tinha acontecido. E aí que entra o nosso texto de hoje, Atos capítulo 4, a partir do versículo 8, nós leremos até o versículo 13, que diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, a que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vou ler de novo o versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, foram chamados a depor. E o que Pedro, na sua santa ousadia, faz? Ele começa a explicar o milagre, atribuindo aquilo ali a Jesus Cristo e aproveitando para mostrar que aqueles homens tinham culpa da morte de Jesus Cristo. Mas que mesmo eles rejeitando a Jesus Cristo, Deus tinha usado aquela rejeição e que Jesus ele era a pedra angular e que a salvação vinha através de Jesus Cristo. Ou seja, eles reverteram uma acusação para um momento de pregação. Eles começaram a pregar o evangelho para aqueles mesmos homens que tinham matado Jesus, que tinham mandado Jesus para Pilatos para ele ir para a cruz. E o versículo 13 ele é a resumo do sentimento daqueles homens que estavam ali diante de homens iletrados. Irmãos, eu não sei se você já teve contato com pessoas pescadoras, talvez alguns jovens que lá atrás, na época que eu era pastor de jovens da igreja, que foram lá para Ariri, ou que tiveram algum contato, né, com casas de praia, onde você encontra pescadores em geral. Pescadores são pessoas simples, porque desde cedo elas dedicam muito da sua vida ao mar, né? Então elas dedicam muito da sua vida ao trabalho manual, né? A preparação do barco, a preparação da rede, ao conhecimento do clima, ao conhecimento da maré para poder sair e pescar o seu peixe para a sua própria alimentação, para vender o peixe para poder ter uma fonte de sustento. Em geral, os pescadores não são as pessoas mais estudadas,
Agora, se isso é aqui hoje, em 2020, imagine há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos. Imagine como que era. Essas pessoas não eram letradas, né? Até a própria escrita de Pedro, né? Os leitores de grego sabem que o grego de Pedro, em 1 Pedro e 2 Pedro, é um grego muito mais simples, é um grego muito mais, que dentro da sua simplicidade às vezes é um pouco difícil de entender, enquanto as cartas escritas por Paulo são muitas vezes difíceis de compreender pela sua complexidade, pelo seu alto nível de escrita. A Pedro é o contrário. Então, eles não tinham estudo, mas eles tinham algo que fazia toda a diferença. Eles tinham tido Jesus Cristo, eles tinham vivido com Jesus Cristo. E o fato de Jesus Cristo ter vivido com eles terem vivido com Jesus Cristo, se dedicado 3 anos a Jesus Cristo. E não só isso, mas toda a transformação que eles passaram, especialmente no período final de morte de Jesus Cristo, de julgamento, e principalmente Pedro, que teve ali o seu momento de negar Jesus Cristo, e logo depois que Jesus Cristo ele foi negado, Jesus Cristo passar por ele, e na sua ressurreição ele dedicar um momento de restauração de Pedro. Todo esse processo fez com que esses homens eles tivessem a ousadia, a coragem de chegar e falar de Jesus Cristo para praticamente todo mundo. E isso fez com que aqueles homens reconhecessem que, bom, não estamos diante de pessoas mais letradas do mundo, mas eles falam com tanta autoridade que mostra que eles estiveram com Jesus Cristo, que eles eram próximos de Jesus Cristo. Lembra o que Pedro e João falaram quando ele teve contato com um mendigo aleijado? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que te dou, o que tenho, Jesus Cristo. E ele foi curado. Bem, aqui não teve esse discurso, não teve essa fala de vou dar o que eu tenho, mas eles claramente perceberam que eles não tinham conhecimento, eles não tinham estudo, mas eles tinham Jesus. Isso era o mais importante na vida deles. Meus irmãos, saiba que se você tem o Espírito Santo de Deus em você, se Jesus Cristo ele habita no seu coração, se você teve encontro real com Jesus Cristo, que pode ter acontecido há 30, 40, 50 anos, pode ter acontecido há 10, há 5, há 2 anos, pode ter acontecido há 6 meses, há 1 mês, ontem. Se você tem Jesus Cristo, você pode ser usado por Ele. Você pode falar dele para as pessoas. Você não precisa ser muito estudado para isso. Porque se você tem Jesus Cristo, bem, talvez a pessoa fale, parece que ela não conhece muito Jesus Cristo. Mas ela conhece Jesus Cristo, entende? Parece que ela não estudou muito assim, mas a simplicidade de suas palavras mostram vida, mostram força, porque são palavras reais, são palavras sinceras, mostram relacionamento com Jesus Cristo. Bem, talvez você se pense, muitas pessoas às vezes, né, algumas pessoas de maneira muito errada dizem, você não pode estudar tanto a Bíblia não, tem um versículo na Bíblia que fala que a letra mata. Bem, esse texto é totalmente fora de contexto. Deus não quer que a gente não estude, a gente tem que estudar. Ouvi uma vez de um pastor uma analogia muito boa que diz que se Jesus, se Deus, ele não quisesse que a gente estudasse a Bíblia, ele não deixava um livro, ele deixava um CD, talvez hoje em dia um MP3, ele deixou um livro que é pra gente estudar. Então você como crente, você tem que crescer espiritualmente, participar dos grupos de estudo da igreja, ler sozinho, se questionar, perguntar, aprender, talvez, quem sabe, poder adquirir uma Bíblia de estudo para questionar e aprender. Enche os pastores de pergunta, isso não tem mal nenhum, na verdade eu te incentivo a fazer isso. Mas saiba que não é isso que vai fazer com que a sua palavra tenha poder, com que o seu testemunhar de Jesus Cristo faça diferença. Eu, com o seminário que tive, qualquer pessoa que teve um estudo maior, se não tivermos Jesus não adianta. Às vezes pode ser bonito, às vezes pode ser formal, pode ser redondinho em termos de estudo,
mas vai faltar vida, que falta Jesus, e Jesus é o mais importante. Talvez, meu irmão, minha irmã, você se sinta meio, eu sou simples. Pense nisso não. Olha o que Deus fez através de homens e mulheres simples do começo da igreja primitiva. Olha o que Deus fez através de Pedro e João. Homens simples, que as pessoas falaram aqui, esses homens são simples, mas eles eram usados por Deus. Mais do que isso tudo, irmão e irmã, tenha vida com Deus, que é isso que vai fazer com que a sua palavra, que o seu testemunho tenha poder de Deus. Estude, aprenda mais a Bíblia, mas nunca esqueça, o poder vem de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus continue nos abençoando.